Há já algum tempo que a presença de duas organizações criminosas brasileiras em Portugal tem merecido acompanhamento das autoridades e chamado a atenção dos média. O primeiro comando da capital e o Comando Vermelho nasceram em cadeias do Brasil e dedicam-se ao narcotráfico, mas têm variado nos negócios e demonstrado alguma evolução no que toca à lavagem do dinheiro obtido de forma ilícita. Na reportagem especial desta semana vamos saber como Portugal entrou nas rotas destas organizações criminosas. Há cerca de 2 semanas, a Polícia Judiciária dava conta da detenção às portas de Lisboa de um importante cabecilha da organização criminosa brasileira Primeiro Comando da capital. Igor Daniel Zago, de 44 anos, era procurado pela Justiça brasileira, acusado de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. É suspeito também de ser um dos líderes do PCC, acrónimo de Primeiro Comando da capital. Foi detido pela Polícia Judiciária numa casa de luxo em Cascais, juntamente com a esposa. Foragido às autoridades brasileiras, chegou a Portugal via Itália em maio deste ano. Foi agora detido pela PJ, suspeito de liderar uma rede de distribuição de combustível adulterado com metanol. Porém, já antes, em 2014, havia sido condenado no Brasil a 29 anos de prisão, por ligações a uma rede de narcotráfico com a máfia dos Balcãs. Hulk, como é mais conhecido, é apontado pelas autoridades como um destacado narcotraficante brasileiro e dirigia, a partir de Portugal, significativa atividade criminal envolvendo tráfico de droga, combustível adulterado e lavagem de dinheiro obtido ilicitamente. O objetivo principal do PCC é criar algumas alianças com organizações mafiosas da Europa, especificamente da Itália e dos Balcãs, visando o quê? A entrega dessas drogas e a lavagem de dinheiro em território europeu, especialmente em Portugal. Nós, Polícia Judiciária, em articulação com as autoridades de outros países, nomeadamente do Brasil, mas também com autoridades europeias e de outros pontos do globo, procuramos e monitorizamos as atividades de múltiplas organizações criminosas que se dedicam ao tráfico de grandes quantidades de droga, em especial de cocaína, que é aquela droga que gera mais proventos económicos. Há muito que as autoridades portuguesas monitorizam organizações internacionais criminosas que introduzem droga na Europa via Portugal. Com mais de 800 km de costa continental, o número cresce além dos 2.000 km se juntarmos os arquipélagos dos Açores e da Madeira. Portugal tem uma localização estratégica na entrada para o velho continente via Oceano Atlântico. Ao longo dos anos, as organizações criminosas têm procurado utilizar quer as águas nacionais ou sob jurisdição nacional e inclusivamente o território português para fazerem transitar consideráveis quantidades de cocaína para outros países europeus. Fundamentalmente, o PCC ele se especializou em gestão de negócios, em branqueamento financeiro, branqueamento de capitais desse dinheiro que é adquirido com o narcotráfico. A droga que chega à Europa via Brasil é proveniente de outros países que fazem fronteira com o território brasileiro e nesse negócio as organizações criminosas brasileiras funcionam como o intermediário que negocia com os cartéis dos países produtores e para convencer os funcionários dos portos recorrem à corrupção e coação. Tanto o PCC quanto o Comando Vermelho eles têm uma política de internacionalizar as suas atuações. Então, eles estabeleceram rotas que visam escoar o tráfico de drogas, né? Essas rotas começam nos países da América do Sul, basicamente Bolívia, Peru e Colômbia, onde eles adquirem, né, as drogas, e eles querem escoar essas drogas para o mercado europeu, até por questões de língua, por questões de afinidade cultural, eles escolheram Portugal como o portão de entrada para o escoamento das drogas e das atividades ilegais em território europeu. O Brasil também, fruto também do seu posicionamento geográfico e da sua extensão, o Brasil é uma espécie também de porta de saída, ou seja, um país de trânsito à saída da cocaína da América Latina, ao passo que Portugal é um bocadinho também o contrário, ou seja, é país de trânsito
à entrada no continente europeu. E por esse motivo nós estamos condenados naturalmente a trabalharmos muito em conjunto com as autoridades brasileiras. Para receber a droga em Portugal e gerir o processo de transferi-la para outros mercados, PCC e Comando Vermelho terão dezenas de elementos em território nacional. O fenómeno é monitorizado pelas autoridades dos dois países, que celebraram vários protocolos de cooperação no combate ao crime organizado. O volumoso fluxo migratório de brasileiros por Portugal, numa comunidade estabelecida que ronda 500 mil de imigrantes legalizados, também é escrutinada a entrada no país. Até agora não existe uma atuação sólida conjunta entre os dois países. Inclusive os números diferem. O Ministério Público do Brasil, ele calcula que sejam cerca de 87 membros do PCC aqui em Portugal. Já o Serviço de Informações de Segurança de Portugal já calcula em torno de 1.000 membros do PCC aqui em Portugal. Estas organizações, quando necessário e na medida do estritamente necessário, recorrem também muitas vezes à violência, portanto, e nós temos vindo a assistir em toda a Europa, por um lado, ao aumento de situações de corrupção na área do setor público, mas também do privado, e de violência associada a este tipo de criminalidade, ao tráfico de drogas. Quando o dinheiro chega a Portugal, torna-se difícil de identificar a origem criminosa do fundo, mas podem estar ligados a organizações criminosas, e no Brasil não nos faltam organizações ligadas ao narcotráfico que têm uma sofisticação tão grande que poderão muitas vezes até contornar autoridades policiais experientes na detecção e vigilância deste tipo de operações. Comando Vermelho é a organização mais antiga e o PCC a mais recente. Formada após o massacre de Carandiru, o maior estabelecimento prisional da América Latina, em que a intervenção da polícia militar para combater uma rebelião interna provocou a morte de 111 prisioneiros. Os historiadores citam como 1979, que foi criado o Comando Vermelho, dentro do presídio da Ilha Grande, quando o governo ele deixou junto o preso comum com o preso político. E o preso político ensinou o preso comum a se organizar, né, a ter uma estrutura. Já o PCC ele foi criado em 93, após o massacre do Carandiru, que foi em 92. Então, a ideia do PCC era reunir a comunidade carcerária, reunir os presos, né, e reivindicar benefícios para os presos. O PCC nasceu em São Paulo, onde está instalada a cúpula da organização. Já o Comando Vermelho tem o centro nevrálgico no Rio de Janeiro. As duas organizações são rivais e disputam território, sendo que os tentáculos de ambas se estendem em inúmeros estados brasileiros. Os líderes do PCC estão nos presídios de São Paulo e eles comandam toda a estrutura do PCC a nível nacional e internacional. É uma estrutura só. Tá? Já o Comando Vermelho, existem chefes, donos de cada comunidade e eles podem ou não acatar decisões em conjunto. Com uma estrutura muito semelhante à de uma empresa e mais diversificada nos negócios, quase sempre de fachada para lavar dinheiro obtido de forma ilícita, o PCC consegue arrecadar somas astronómicas. O grande problema da segurança pública no Brasil é a falta de planejamento e de uma política de segurança pública, principalmente a nível nacional, que possa unir a atuação dos governos estaduais e do governo federal. E como a gente não tem esse planejamento, essa política de segurança pública, os governos estaduais entendem que a diminuição da violência e criminalidade ela se dá somente através do confronto policial. Em agosto, a Operação Carbono Oculto foi a maior contra o crime organizado brasileiro, realizada em vários estados e tendo como alvo o PCC. Através de um sofisticado esquema, a organização lavava dinheiro proveniente do crime e obtinha elevados lucros com o combustível adulterado. Foram identificados 40 fundos de investimento no valor de 4,8 mil milhões de euros, que detinham um terminal portuário, fábricas de álcool, 100 imóveis, 1.600 caminhões cisterna e dominavam 1.000 postos de combustível. A 20 de outubro, outra mega operação das autoridades brasileiras visou combater a expansão do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. Em resultado da intervenção policial, que reuniu 2.500 elementos das forças de segurança nos complexos da Penha e do Alemão, morreram 117 civis e 5 polícias no cumprimento de 100 mandados de captura.
A Polícia Civil identificou que 115 cadáveres eram membros da organização criminosa que perderam a vida por resistir à polícia naquela que é a operação mais letal na história do Brasil. Outro problema que a gente tem e que nunca foi solucionado é a incompetência do governo federal. Aí não importa qual é o governo, esse governo atual, quanto o governo anterior, ele se mostrou incompetente para impedir que drogas, armas e munições atravessem as nossas fronteiras, porque não são fabricadas no Brasil, são fabricadas fora. Um estudo publicado pela Cambridge University Press conclui que cerca de 1/4 da população do Brasil, mais de 50 milhões de pessoas, vivem em áreas dominadas pelo crime organizado, onde são impostas regras aos moradores para não prejudicar o narcotráfico, um fenómeno conhecido por governança criminal. É um Estado dentro do Estado. A gente tem hoje quase 70% da cidade do Rio de Janeiro dominada por organizações criminosas, né? Organizações criminosas que fazem o quê? Utilizam armas de guerra como forma de domínio daqueles territórios. Isso dificulta o quê? A ação policial, dificulta a ação do Estado. E como o Estado não se faz presente nessas regiões que são dominadas pelo crime organizado, impera a lei do crime. Se nas favelas e em cidades brasileiras o tráfico domina o dia-a-dia de muitos populares, muitas vezes obrigados a contratar aos traficantes serviços básicos como gás ou telecomunicações, em Portugal o dinheiro do narcotráfico é investido, ou melhor, lavado, em negócios legítimos. A ramo de construção e de imobiliária, de imóveis, investimento em imóveis, né? E também investimento em pequenos negócios, como os bares, restaurantes, barbearias, e também chegando, inclusive, a lavagem de dinheiro com times de futebol. Então eles têm uma visão de comprar times de futebol das divisões inferiores e também de patrocinar jogadores para que se possa lavar esse dinheiro com mais facilidade. Quando as sociedades tenham razões para ter suspeitas, então têm que fazer a participação daquela operação em concreto, uma operação neste caso será de uma aquisição de capital numa SAD, terão que fazer a participação às autoridades competentes, no caso da Polícia Judiciária é a Unidade de Informação Financeira, a UIF, e no caso do Ministério Público é o DCIAP, Departamento Central de Investigação em Ação Penal. Estas duas entidades são as entidades competentes para receber algo que chame a suspeita e que possa dizer-se que isto é uma operação suspeita. Agora que os efeitos nocivos do crime estão se espalhando, então houve um despertar das autoridades, tanto no Brasil quanto aqui em Portugal. Então a perspectiva que a gente tem é que os dois países possam intensificar o combate, né, a essas organizações criminosas, mas principalmente com foco na lavagem de dinheiro, no branqueamento de capitais, que é a forma que a gente tem de atacar diretamente essas organizações criminosas. Seja ou não Portugal a principal porta de entrada para a cocaína que chega à Europa, é certo que integra algumas das principais rotas do narcotráfico proveniente da América Latina via Brasil. E o facto de haver laços históricos e a língua em comum facilita que muitos criminosos brasileiros se instalem no país, desenvolvendo atividade criminosa, muitas vezes ocultada em negócios aparentemente lícitos.